Olá, muito boa noite para você que vai chegando. Boa noite para você que está aí aguardando esse momento de nós estarmos aqui falando um pouco mais sobre aquilo que Deus tem plantado no coração, nos nossos corações, né? Graças a Deus. Pastorzão, Pastor Edson, me deu a incumbência aí, né? A missão de, de dar continuidade aqui à mensagem que ele estava trazendo nessas devocionais. E eu me senti assim extremamente desafiado, né? Foi desafiador, porque de fato não é algo tão simples, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e se Ele me chamou para estar aqui hoje é porque era para ser assim, né? Então, quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que está aí conosco. Gabrielzão, e aí, querido, tudo bem com você? Muito bom ter a sua presença. Temos mais pessoas aí, Lorena, Amanda. Legal, muito bom ter vocês aqui. Então, quero pedir para que Deus abençoe muito a vida de vocês e que a gente possa ter uma última mensagem, né? A finalização dessa mensagem aí de uma forma da melhor forma possível, dentro daquilo que Deus colocar no nosso coração, para que nós saiamos daqui entendendo de verdade como ouvir, como reconhecer a voz de Deus, né? Isso é muito bom. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou fazer uma oração para a gente poder começar efetivamente, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, Deus, nesse momento agora, com essa live. Peço que o Senhor nos abençoe a cada um, Deus, daqueles que estão participando, daqueles que vão participar ainda, que estão chegando, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, derrame da tua unção, da tua misericórdia, do teu amor, do entendimento do Senhor sobre nós, para que ao final dessa live saiamos daqui, Senhor Deus, muito melhores do que como nós chegamos. Obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor me dá de trazer a tua palavra para os teus filhos, de forma que eles possam ser abençoados por meio da minha vida. Que eu seja um canal de bênção, Deus, na vida dessas pessoas. É o que eu te peço agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá, né? A palavra de Deus nos diz para que a gente vá para cima, né? Então, vamos para cima. Pastorzão, ele tá vindo aí numa série de mensagens falando sobre como ouvir a voz de Deus, né? Nos trouxe lições aí em cima do livro de Abacuque, depois do livro de Jó, nos trouxe alguns entendimentos aí bem interessantes dentro daquilo que nós precisamos entender, compreender para saber como ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. E ontem ele trouxe uma parte que fala como reconhecer a voz de Deus, né? Então, Deus fala com a gente de diversas formas, né? E ontem, na live de ontem, ele perguntou para as pessoas aí como que dentro dessa mensagem, dessas mensagens aí, dessas devocionais, as pessoas se identificaram mais, né, com a forma como Deus fala. Alguns responderam pelo TSD, outros pela Bíblia, outros através de uma impressão interna, né? Alguns também por meio de sonho, visões, enfim. E ontem o pastor Edson ele trouxe alguns filtros, né, que a gente precisa passar essa ideia, essa impressão que nós temos dentro de nós quando as pessoas, opa, Deus está falando comigo, né? Quem nunca de repente aí passou por isso, né? Pensar assim, será que Deus realmente está falando comigo? Peraí, deixa eu só arrumar um negocinho aqui no telefone. Pronto. Será que Deus realmente está falando comigo? Essa impressão que eu tive é Deus que está falando? Como que eu faço para confirmar se é Deus realmente falando comigo ou não? Né? Então nós temos algumas formas de reconhecer isso. Né? Então ele falou que primeiro crivo que a gente precisa passar essa impressão, essa ideia que nós temos no nosso coração é de que essa ideia, essa impressão concorda com a Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso primeiro crivo, né? Então, ele falou sobre isso. Ele disse também, essa ideia, essa impressão me faz mais parecido com Cristo ou me distancia daquilo que eu deveria parecer de Cristo, né? E o terceiro ponto que ele trouxe ontem foi, a minha igreja, a minha família, concorda com esta ideia? Né? Será que corrobora com a ideia de que a igreja, a nossa família, compartilha com essa impressão que a gente tem? Né? Eu lembro lá em 2004, quando eu aceitei Jesus,
que eu tive a impressão de que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, né? Essa impressão foi que eu tive no meu primeiro ano de ministério. E aí eu fui perguntar para uma pessoa da nossa igreja na época, já experiente e já de muitos anos, eu perguntei, tô tendo essa impressão. Ele falou, não, calma, não é assim, não é desse jeito, papapá. Então eu entendi, bom, deve ser algo, né, que eu tô, que eu tô sentindo de mim mesmo e não vem de Deus. E isso eu fui protelando durante muito tempo. Só em 2004, 10 anos depois, foi que eu recebi de fato a confirmação de Deus. E depois de algum tempo, a gente percebe que as pessoas, a família, a igreja, os amigos vão reconhecendo isso na gente e percebendo que a gente de fato tem esse chamado, né? Só uma perguntinha, o áudio tá legal para vocês aí? Tá dando para todo mundo escutar legal? Me dá um joinha aí só para eu saber se o áudio tá bom. Tá bom? Fala comigo aí. Então, existem algumas formas de ratificar, de considerarmos se de fato é uma impressão nossa ou apenas uma ideia nossa ou é algo de Deus realmente, né? Então, beleza, legal, todo mundo dando joinha, então tá escutando de boa. E hoje eu vou trazer mais 4 pontos, né? Acho que o pastor ele foi injusto comigo, porque ele sabe como eu sou prolixo, né? E ele falou 3 pontos e deixou 4 para mim, então, e ainda a conclusão, né? Então vamos lá, vamos correr, porque tem muita coisa aqui pra gente falar e a gente não pode brincar, não. Então, o quarto ponto, a quarta forma, o quarto filtro que você precisa passar para saber se aquela ideia e impressão que você está tendo é de fato Deus ou não falando com você, é que essa ideia consiste com a maneira como Deus me fez. Olha que interessante. Porque a gente nunca, eu tenho certeza que talvez muitos aqui nunca tenham parado para pensar que se aquela impressão que eu estou sentindo tem a ver com a minha concepção, com a forma como Deus me criou. E isso tem a ver com várias áreas da minha vida. Nosso corpo é formado, nós somos tricotômitos, né? Ou seja, é uma tricotomia, nós somos formados por corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem a ver com toda a nossa criação, com aquilo que Deus idealizou para nós. Aquilo que Deus pensou quando criou a cada um de nós. E em todos esses aspectos, Deus pensou para que cada um de nós fôssemos criados para um propósito. Então todos nós temos um propósito específico, né? E esse propósito específico tem a ver com a nossa concepção, né? Então nós precisamos saber se essa ideia é consistente com a maneira como Deus nos fez. Quando Deus nos criou, como eu falei, corpo, alma e espírito, isso tem a ver com várias áreas, dentre elas os dons, né? Então nós temos dons, nós temos talentos, nós temos habilidades e outra, nós temos coração, né? Na Bíblia, quando fala de coração, no Antigo Testamento, por exemplo, está falando de Lef. Lef significa alma, aquilo que nós temos como sentimento. Então, os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos, aquilo que faz parte da nossa essência sentimental, Deus leva em consideração quando Ele quer falar conosco. Né? Então, você pode, por exemplo, ser bom com as palavras, você pode ser bom com os números, você pode ser bom lidando com animais, você pode ser bom lidando em diversas situações. Essas habilidades, esses talentos, esses dons que Deus te deu, Ele provavelmente te deu para ser usado para um propósito específico. Né? Então, quando você sentir alguma impressão no seu coração de que você deve fazer algo, pensa. Será que tem a ver com aquilo que Deus me deu como dom, como talento, como habilidade, para eu poder utilizar no reino dele? Né? Então, é algo que a gente precisa ponderar e pensar. Então, quem você pensa que deu a você a sua personalidade? Sua personalidade é você. Sua personalidade é quem você é a sua essência, é a forma como você foi concebido. Né? Então tem a ver com a sua personalidade. Deus te deu essa personalidade. Se Ele te deu essa personalidade, muito provavelmente Ele vai querer utilizar no reino dele. Então nós precisamos pensar, isso que eu estou sentindo tem a ver com isso? Ele estava preparando você para um propósito, pense nisso. A sua personalidade tem a ver com o que Deus estava falando em relação ao seu propósito. Depois ele concede, depois que ele te deu essa personalidade, ele vai conceder a você experiências. Então as experiências vão te capacitar para que você desenvolva ou não aquilo que Deus planejou para você.
Né? Então nós vamos passar por muitas experiências na nossa vida. Experiências vocacionais, experiências espirituais, educacionais e até mesmo experiências dolorosas. Muitas experiências que nós passamos porque Deus deseja trabalhar conosco através delas. Todas elas nos moldam. Todas essas experiências vão forjar a gente para trabalharmos dentro da área que Deus escolheu para nós. Então, muito daquilo que você pensar, será que realmente é para eu fazer isso? Eu estou sentindo no meu coração. Pergunta para Deus. Olha para você também, olha para a sua criação, para a sua essência, para a sua personalidade, vê se é aquilo que Deus colocou para você como uma personalidade que ele quer utilizar no reino dele. Né? Então, quando você recebe uma impressão da parte de Deus, pergunte, isso é consistente com a maneira como Deus me fez? Né? Então, quando se fala a maneira como Deus me fez, ele não está falando aqui da sua cara, do seu rosto, da cor dos seus olhos, da forma do seu cabelo, não. Está falando da sua personalidade, de como você foi criado realmente. Tem a ver com onde você foi criado, qual a família que você foi colocado, qual a circunstância que você veio à vida. Né? Então eu, por exemplo, eu nasci num lar onde meu pai, por exemplo, ele era alcoólatra, fumante. Nossa, nós passamos por muitas coisas na nossa casa, com minha mãe, de sofrimento. Né? Então, olhando para onde eu nasci, eu paro para pensar assim, eu falo, Deus tem algum propósito para mim talvez nessa área de família, nessa área de alcoolismo, nessa área, sabe? Então, se de repente eu sinto algo no meu coração falando assim, olha, tá na hora de você começar a trabalhar nessa área e tal. Se eu olho para trás e vejo que tem a ver com a minha vida, é um dos filtros mais excelentes que tem para você saber, realmente Deus está falando comigo, né? Existem muitas situações, então, se você nasceu num lar ajustado, se você nasceu num lar conturbado, né? Pensa como que você foi criado, em que circunstância você foi criado, se o relacionamento do seu pai com sua mãe eram alinhados, ou se eles brigavam muito. Né? Então pensa se de repente algo que Deus tem falado no seu coração tem a ver com isso. Né? Eu vejo, por exemplo, mulheres que passaram, e homens também, né? Por que não? Que passaram por traumas na infância, na adolescência, muitos deles traumas sexuais. Né? Então, de repente Deus fala para você trabalhar numa área mais voltada para isso, sei lá, com mulheres de programa, de abordar essas mulheres, de fazer um trabalho com essas mulheres para resgatar elas para Jesus. Né? Existe muito preconceito nisso ainda no nosso meio, né? Mas nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem plantado no nosso coração e pensar, será que tem a ver com a minha vida? Será que tem a ver com a forma como Ele me criou? Né? Então, existem muitas maneiras de você entender se Deus está realmente falando com você. Deus diz que você pode descobrir muito acerca da vontade dele para a sua vida apenas olhando para as coisas as quais você é bom. Você tem habilidades, você tem talentos. Se você tem habilidades específicas, você é bom com números, por exemplo. E aí você... mas meu sonho é cantar na igreja. Mas você não tem voz, você sabe trabalhar com números. Por que você não pode trabalhar, por exemplo, na tesouraria? Por que você não pode fazer, por exemplo, um projeto de orçamento familiar para ajudar as pessoas? Sabe? A grande questão é que muitas vezes nós vemos pessoas na igreja confundindo vontade e desejo com habilidade, com aquilo que de fato era para a gente fazer. Tem muita gente, infelizmente, buscando mais reconhecimento, mais evidência, entende? E não é por aí. Nós estamos dentro de um corpo, né? Romanos capítulo 12, versículo 6 diz, portanto, usemos os diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Ou seja, existem muitos dons, esses dons são usados para a edificação da igreja. A igreja é um corpo, cada um de nós podemos desenvolver esse ou aquele dom, essa ou aquela habilidade para ser aplicada dentro da igreja. Né? Então, talvez tem muitas pessoas que, mas eu, por exemplo, eu queria muito cantar no louvor, mas eu sei que eu não fui feito para isso. Né? Por mais que eu já tenha talvez aí até tentado, mas eu não tenho habilidade para isso. Então eu não tenho aquele negócio assim, acho que Deus está tocando no meu coração para eu tocar no louvor. Opa, peraí, será que eu tenho habilidade para isso? Será que eu tenho dom, talento para isso? Eu olho para trás e vejo que não. Então, opa, peraí, deve ser algo que eu estou desenvolvendo em mim, que não é, na verdade, aquilo que Deus pensa para mim. Né? Então, muitas vezes nós queremos fazer apenas aquilo que é legal na igreja.
aquilo que vai me evidenciar, aquilo que vai me colocar em evidência. E ei, calma, não é por aí, né? É claro que o cara ser pastor é legal, o cara tá lá cantando, tocando é legal, todo mundo vê, todo mundo olha, uau, mas Deus tem isso para mim, né? Entenda que eu não estou querendo cortar aqui o sonho, o desejo de ninguém, os planos de ninguém, mas pensa, olha para você e vê quais são os planos de Deus para você, não os seus planos para você próprio, né? Então, muitas coisas que nós queremos fazer, mas não tem a ver com aquilo que nós temos habilidade ou que Deus nos fez para fazer, né? Então, muita gente quer fazer aquilo que é legal, mas Deus não fez para isso. Simples assim. Talvez você tenha que olhar e ver que Deus pensou você para uma outra área. Então, uma das formas também de você filtrar é saber a maneira como Deus me fez corrobora com aquilo que eu estou pensando, com aquela impressão que eu tive, tá bom? Quinto ponto. Essa ideia tem a ver com a minha responsabilidade, e eu acho isso aqui muito legal. Achei isso muito interessante. Lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 21, diz o seguinte. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 10, 21 até o 25. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência, olha só, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já se vai aproximando aquele dia. Então, queridos, o que a gente pode perceber aqui? A nossa responsabilidade, a ideia, a impressão que eu tenho acerca de ter ouvido a voz de Deus, tem a ver com a minha responsabilidade. Pastor, do que o senhor está falando? Queridos, quando eu tenho uma ideia, uma impressão no meu coração, eu preciso pensar na minha responsabilidade como igreja e com a igreja. Pense na sua responsabilidade como igreja e com a igreja. Entendeu? Porque, queridos, nós temos responsabilidades cristãs a serem seguidas. A ideia, a impressão de que Deus falou comigo não pode ir de encontro, não pode chocar, não pode bater com o meu papel como igreja e com a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas passam por cima de princípios morais, achando que é Deus que está concedendo isso para você. E deixa eu falar uma coisa, esquece, não é. Porque Deus ele não vai passar por cima de princípios dele próprio, que ele colocou para nós. Entenderam? Eu sou um testemunho vivo. Eu sou a Bíblia viva. As pessoas têm que olhar para mim e me verem igreja. As pessoas têm que olhar para mim e verem a palavra de Deus em mim. Como que eu vou dizer que Deus me falou tal coisa se essa tal coisa vai de encontro, bate de frente com princípios? Princípios morais, princípios éticos, princípios de legalidade. Entende? Presta atenção. Essa impressão, essa ideia que talvez você esteja sentindo no seu coração, no seu interior, não pode ir contra princípios morais de legalidade, de lealdade e de consciência. Ok? Não pode. Não pode, não tem como. Sabe, eu já vi algumas pessoas, às vezes até justificando alguma atitude errada e até ilegal, muitas vezes, falando, isso foi de Deus, sabe? E coloca Deus numa situação assim que fala que eu fico pensando assim, Deus talvez tem que falar, opa, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Por quê, queridos? Porque o diabo, ele também, como o pastor falou, o diabo também fala com a gente. Ele falou ontem, o diabo fala com a gente. Não foi ele que falou, é a Bíblia que diz, né?
O diabo falou com Jesus. Se o diabo foi falar com Jesus, quem disse que ele não pode falar com a gente? Né? E às vezes a gente quer porque quer fazer alguma coisa e às vezes isso extrapola o limite da legalidade. Existe uma legalidade estabelecida que você não pode ultrapassar esse limite. Aí você pensa assim, não, mas Deus me deu uma ideia de ultrapassar esse limite sem as pessoas ficarem sabendo. Deus me deu uma ideia. Como assim? Você acha que Deus vai te dar uma luz, uma ideia, algo no seu coração, uma sensação que vai fazer com que você haja de forma ilegal? Deus não fere seus próprios princípios. É o que o pastor falou ontem. Sabe? Se você está vendo que aquilo que está sendo feito vai de encontro com a palavra de Deus, está contrário ao que diz a palavra de Deus diz o quê? Diz que a gente deve ser leal às nossas autoridades estabelecidas. Né? Diz que a palavra de Deus diz o que? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe, eu vejo muitas vezes, como o pastor falou ontem, as pessoas falando, não, mas porque os impostos que eu pago, o meu imposto de renda é muito alto, e se eu tenho como fazer um jeitinho aqui para pagar menos imposto, eu vou fazer, porque a gente já paga tanto imposto e nada disso volta para mim, volta para a população, eles estão roubando tanto, então eu vou tirar um pouco deles também. Isso é errado. Por mais que você faça uma autojustiça, por mais que você ache que isso é correto, por mais que você ouça as pessoas falando isso na rua, não tem nada a ver com os princípios de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não pense, é como o pastor falou ontem, se você passar por qualquer desses princípios aqui, às vezes as pessoas, não, mas passou por esse aqui, então tá valendo. Não. Tem vários princípios, tem vários requisitos, vários filtros que você precisa passar. Falhou em um, esquece. Falhou em um dos filtros, esquece. Não foi de Deus, querido. Passa para frente, parte para outra. Não é de Deus. Não negocie com o diabo. Sabe? Não negocie com os princípios do maligno, porque eu vou falar uma coisa para você. Quando você negocia com o diabo, você não tem uma vez que você vença. Se você negocia com o diabo, você vai sempre perder. Sempre. Então, a nossa responsabilidade como igreja é o quê? Nossa responsabilidade como igreja, honrar a Deus. Independente do que isso venha acontecer conosco. Pastor, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ter um prejuízo muito grande. Pastor, Filho, é melhor você ter um prejuízo com Deus do que você se fartar com o diabo. Viu? Então preste atenção nas coisas que você tem feito. Sua responsabilidade como igreja é honrar a Deus. E a sua responsabilidade com a igreja é dar bom testemunho. As pessoas... Eu já vi muita gente envergonhando a igreja de Cristo. Pensa, olha, a igreja não é apenas uma instituição. Não é a primeira igreja batista do Gama, que se você fizer alguma coisa, você vai envergonhar. Não é a igreja batista renovada no Céu Azul, que se você fizer alguma coisa, você vai envergonhar. Você vai envergonhar a noiva de Cristo. Se você parar para pensar que uma atitude sua pode envergonhar a noiva de Cristo, isso é muito pesado. Então pense, essa ideia tem a ver com a sua responsabilidade como cristão. Infelizmente, muitos desonram a Deus, envergonham e tiram a credibilidade da igreja por causa de maus testemunhos. Essa é a verdade, infelizmente. E o que a palavra de Deus nos diz lá em segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, fala assim, olha, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos sacerdotes de Jesus. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como igreja e com a igreja. Então, não envergonhe, honre a Deus com a sua vida. Perceba se essa impressão que você está tendo vai honrar a Deus ou vai envergonhar a Ele, vai desonrar a Ele e envergonhar a igreja. Pense, se alguém que te conhece, você é crente, e vê você praticando tal atitude, que impressão que essa pessoa vai ter de você? Vai ter a impressão de que você de fato é um crente íntegro, é uma pessoa íntegra, ou você é uma pessoa que desliza aí nos princípios morais de legalidade, de lealdade, de consciência? Tinha muitas outras coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo. Então,
mas já dá para você ter um pouco de noção aí desse filtro, ok? Sexto filtro, essa ideia traz a convicção ao invés de condenação. A gente está falando aqui de impressões, de ideias que muitas vezes nós temos e pensamos, é de Deus? E muitas vezes quando a gente pensa isso, a gente só pensa pelo lado positivo, né? Ah, porque Deus pediu para fazer tal coisa, ah, porque Deus falou para fazer tal coisa. Mas tem um outro lado, que esse lado talvez não seja tão bom, porque tem a ver com admoestação também, e às vezes a gente pensa que talvez não é de Deus, né? Então quando você pensa se isso para você traz convicção ou condenação, pensa no seguinte, às vezes você errou, você praticou alguma coisa, e veio uma palavra dentro do seu coração te alertando, te admoestando, e você às vezes pode até pensar que isso é do diabo. Ou o contrário, você pode receber uma condenação no seu coração, algo tá te oprimindo, e você pensar, Deus realmente não quer mais saber de mim, o Espírito Santo tá me incomodando aqui, eu não estou gostando disso que o Espírito Santo está falando, né? Então você também precisa discernir quando isso acontecer. Convicção, queridos, pensa comigo, convicção vem de Deus, enquanto a condenação vem do diabo. Perceberam? Quando é convicção, é Deus. Quando é condenação, é o diabo. E como que você pode pensar isso? A convicção aponta o caminho para a mudança. Entenderam? A convicção, ela vai dizer para você, olha, você está errado, mas você tem que fazer isso, você precisa praticar aquilo. Você precisa mudar essa atitude, esse hábito. Então, gera em você um sentimento de, opa, estou pisando na bola, preciso consertar. Enquanto que a condenação é o contrário. Quando Deus convence, quando Deus convence você do pecado na sua vida, ele vai ser sempre específico, né? Então, para te fazer melhorar, que ele vai falar, e não para ficar te acusando, não para fazer você se sentir mal, para você se sentir culpado, entendeu? O diabo faz dessa forma, mas Deus não, ok? Por outro lado, Deus ele vai sempre te levar a refletir, a mudar, a alterar aquela forma, aquele hábito que você tem praticado, que tem causado estranheza aos olhos de Deus. Em contrapartida, o diabo, ele vem sempre com condenação. E ele é muito vago e muito geral. Pensa assim, entende? Então, quando o diabo ele vai te acusar, ele não vai falar, olha, você está errando aqui, você precisa alterar essa atitude, essa forma de falar, você precisa compreender isso. Não é isso que o diabo vai falar. Ele vai falar, você é mau. Ele vai falar, você não tem valor, você não vale nada, você não presta. Ele vai falar, você não tem jeito não, você comete um pecado atrás do outro. É isso que o diabo faz. E aí você tem que vir com a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pense nisso. Se é condenação, na hora, dê essa para o diabo. Dê essa para o diabo. Então, se você percebe que essa impressão, essa sensação, essa ideia que está vindo na sua mente, não, que você não tem mais jeito mesmo não, porque você sempre cai nesse mesmo pecado, porque você é isso, porque você é aquilo, você não vale nada, você nunca vence, você nunca completa as coisas, você sempre começa e nunca termina. Isso é condenação do diabo. Repreenda, vai com a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus ele vai sempre te admoestar, te levar à mudança, e o diabo vai sempre te levar a se sentir mal. Ok? Então, portanto, se você tem algum sentimento... Desculpa, pessoal, o meu assistente do Google aqui interrompeu aqui a mensagem, mas vamos lá. Então, se você tem algum sentimento muito geral de culpa, isso é condenação. Então, quando Deus fala com você acerca de uma coisa que necessita mudança em sua vida, ele é bem específico. Ok? Portanto, convicção sempre leva a uma ação de mudança, a uma ação para você mudar, enquanto a condenação apenas leva você a se sentir mal, a se sentir culpado. Quando Deus está falando com você, ele dirá, eis aqui o que está errado em sua vida, e eis aqui o que você precisa fazer. Deus vai sempre te dar essa dica aí. Então o resultado é que a convicção sempre leva à confissão, arrependimento e perdão, e os sentimentos se vão. Você não tem que ficar remoendo aquele sentimento. Se Deus está te exortando, te admoestando, aquilo vai passar, querido. Relaxa, vai passar. Ok? Então a convicção, queridos, vem de Deus, do Espírito Santo. A condenação vem do diabo.
E você precisa reconhecer essa diferença. É fundamental na sua vida você reconhecer essa diferença. Convicção vinda de Deus leva à confissão, leva ao arrependimento. Ok? Lá em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, olha, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso tem que ser uma verdade no seu coração. Se você pedir perdão, Deus te perdoa. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que muitas pessoas pedem perdão para Deus, mas continuam remoendo aquilo. Continuam falando, ai, mas será que Deus me perdoou mesmo? Ai, mas será que isso, será que aquilo? É o diabo que vai ficar colocando coisas na sua cabeça. Sabe? Muitas vezes eu penso que para Deus deve ser até difícil ele pensar assim, cara, como é que eu vou perdoar você se você mesmo não se perdoa? Antes de você pedir perdão para Deus, você precisa estar convicto de que esse perdão foi perdoado. Não é que será perdoado, é que já foi perdoado. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Ele já levou. Já está na cruz. Não é que ainda vai acontecer. Você precisa se arrepender e entender essa verdade. Já foi consumado. Amém, queridos? Então Deus nunca diz a você que você não tem valor. Não pense isso de Deus, jamais. Isso é o diabo. E Deus nunca diz a você que você não tem esperança. Tem sim. Viu? Amém? Próximo e último ponto. Eu sinto a paz de Deus a respeito dessa ideia. Isso é muito legal. A grande questão é que muita gente chega nesse ponto e pensa, acha que para tomar uma decisão de saber se aquilo de fato é de Deus ou não, basta apenas sentir paz. É ou não é? Ah, não, mas eu estou sentindo paz no meu coração, eu senti Deus falando comigo, eu estou sentindo a paz de Deus no meu coração. Esqueceu de todos os outros filtros. Se o filtro não passou pelo crivo da palavra, se o filtro não passou pelos demais crivos, querido, não é só a paz que vai dizer para você que de fato isso é Deus falando com você, não. Esquece. Esquece. Deus, ele tem várias formas de confirmar isso para você. E aqui nós falamos algumas. Né? Não sei se você percebeu, mas se você sentir paz acerca de alguma coisa, foi o último ponto que nós falamos aqui. Existem outros pontos até mais importantes do que simplesmente a paz. É claro que a paz é fundamental também. Porque se você não tem paz, querido, no seu coração, se aquilo te oprime, se aquilo se aquilo te traz alguma angústia, alguma coisa nesse sentido, olha, calma. Não tome decisões precipitadas. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, pois Deus não nos chamou para fazermos confusão, e sim para termos ordem. Em outra versão diz, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Né? Então ele vai sempre te dar paz, vai dar paz no seu coração quando algo é dele de verdade. Por maior que seja, por mais desafiador que te pareça ser, você lá no fundo você vai sentir, cara, se eu for vai dar certo, porque eu tô sentindo. É de Deus esse negócio. Né? Então, passou por todos os crivos, a paz está no seu coração, meu irmão, vai embora. Vai embora porque Deus está falando com você. Né? Tá falando com você. Agora, se você está se sentindo confuso, espere um pouco mais. Aguarda, ora mais um pouco. Se você se sente pressionado, ou sobrecarregado, ou empurrado a tomar essa decisão difícil, calma, não tome decisões precipitadas. Uma grande decisão na sua vida não é algo que você deve fazer assim, não. Ó. Entendeu? Então, se você está bastante pressionado a tomar essa decisão, questione. Questione se de fato isso é de Deus. Essa é a melhor maneira de Deus trabalhar no seu coração nesse sentido. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Desculpa, aqui em 1 Coríntios, não, em Colossenses. Colossenses diz assim, e a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Né? Então, a paz de Cristo tem que dominar o nosso coração. Né? Então, se Deus está genuinamente falando com você e você pensa que essa é uma ideia que vem de Deus, ela vai trazer paz ao seu coração. Ok? Se você tem uma ideia que traz uma preocupação, uma ansiedade, cuidado, não é de Deus. Sabe aquele do, e se? Mas e se isso? Mas e se aquilo? Querido, calma, relaxa. Relaxa. Deus vai te dar a paz quando for algo dele. Amém? E se não for também, aguarda.
Às vezes a gente quer muito, né? Determinada coisa, mas a gente não sente paz no coração. Por mais que a gente queira, a paz não está aqui. Então, toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Ok, pessoal? Então, olha, não há nada mais vital em nossa vida do que ouvir Deus falar. Não tem. Não tem. Isso é porque você foi formado e feito para ter um relacionamento com Deus. Deus te fez para se relacionar com Ele. Então é natural, na sua essência, na sua criação, você perceber que o falar com Deus, conversar com Deus, você falar e Deus falar com você, Deus te ouvir e você ouvir Deus, tem que ser algo natural para a gente, porque nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos dessa forma. Deus, Ele quer falar com você, mas você também precisa abrir os seus ouvidos para Ele. Você precisa ter sensibilidade para entender a voz de Deus, né? E como que você tem isso? Com prática, com habitualidade. Você precisa se habituar a falar com Deus sempre, todos os dias. Né? Então, o segredo para ouvir a voz de Deus é você conhecer o melhor e melhor a cada dia. Não tem outra forma. Quanto mais você o entende, melhor você o conhece. Quanto mais você fala com Ele, mais você sabe do que Ele deseja para você. Amém? E eu quero deixar uma chave para você. Olha, o pastor falou muito sobre chaves aqui nesses dias. Eu quero deixar uma chave muito legal para você. Amém? Então anota aí, olha. Você pode pensar que nunca ouviu Deus falar com você. Você já teve essa impressão? Eu acredito que muita gente aqui deve ter tido essa impressão. Eu já tive algumas vezes. Né? Então, você pode pensar que você nunca ouviu Deus falar com você. Esta talvez seja uma boa indicação de que você ainda não está tendo um relacionamento como você deveria com Ele. Pega essa chave. Se você tem a impressão de que você não tem escutado Deus falar com você, talvez você não esteja tendo um relacionamento como você deveria ter com Ele. E talvez você não esteja sabendo escutar os detalhes daquilo que Ele tem falado com você. Preste atenção aos detalhes. Peça sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque quando você pede sensibilidade, Ele acaba se manifestando para você. Só que você precisa compreender que aquilo é Deus falando contigo. E às vezes você até pode subestimar, né? Você fala, não, mas isso aqui... Porque, como o pastor falou aqui outro dia, às vezes a gente espera algo tão grandioso de Deus. Porque Deus só fala se fosse tremendo tudo, se for com voz de trovão e tal. E não é por aí muitas vezes, né? Deus, Ele pode falar com a gente com uma impressãozinha. Lembra a pedrinha lá que o pastor ouviu no telhado? Deus, só um barulhinho, qualquer coisa, para eu saber que o Senhor está aqui. Aí, toc, 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 barulhinho lá no telhado. Glória a Deus, Deus falou comigo. E nós precisamos pegar esses pequenos sinais. Porque quando nós pegamos os pequenos sinais, nós vamos nos aperfeiçoando em ouvir Deus. Nós vamos nos dar... Você ouviu um primeiro pequeno sinal, você pensar, opa, Deus falou. Quando você ouvir de novo, opa, Deus falou de novo, porque eu já conheço esse tipo de manifestação de Deus. Eu já conheço a voz de Deus. Eu ouvi baixinho, eu consegui compreender. E está muito parecido com... Deus falando comigo. Né? Então nós precisamos pegar os pequenos sinais para que isso se torne cada vez mais claro no nosso coração. E quanto mais você falar, mais impressões de Deus você vai ter dentro do seu coração e mais certeza você vai ter de que é Ele falando com você. Né? Então, o seu coração, talvez se o seu coração tiver endurecido, talvez se você já anda com Deus há muito tempo e você tem percebido que você não tem mais escutado Deus como você escutava anteriormente, Deus te dá uma oportunidade hoje de você voltar a ouvir a voz dele. É tão bom quando você escuta Deus, quando você ouve Deus falando com você. Então não perca essa oportunidade não. Volte ao seu relacionamento com ele, volte à intimidade com ele e você vai com certeza ouvir mais facilmente Deus falar com você. Amém, queridos? Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Temos que ter sensibilidade. Isso aí, Luiz. Amém? Posso falar com você? Para a gente concluir essa live de hoje. Passei um pouquinho aí do horário, mas finalizando aqui. Eram 4 pontos e ainda a conclusão, então acho que o pastor vai me perdoar. Vamos orar, pessoal? Deus, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes a vida de cada um desses que estão nos acompanhando, Pai, que está assistindo essa live agora, se não está assistindo agora ao vivo, Pai, mas em algum momento estiver assistindo, que o Senhor abençoe, Pai, para que essa pessoa consiga ouvir a voz do Senhor, consiga compreender, Deus, quem o Senhor é, consiga entender a direção que o Senhor passa. Em nome de Jesus, planta, Senhor Deus, essa sensibilidade espiritual para alcançarem, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar.
Em nome de Jesus, Pai, tira todo o pecado que impede, que cega, Senhor Deus, o entendimento dos teus filhos para te escutarem. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que impede, toda a religiosidade, Senhor Deus. Muitos tentam colocar o Senhor dentro de uma caixinha e diz, não, assim o Senhor não fala. Mas o Senhor não se limita, Senhor Deus, às nossas religiões. O Senhor não se limita às nossas tradições. O Senhor é Deus. O Senhor se manifesta de qualquer forma. O Senhor já usou animais para falar com as pessoas. O Senhor pode usar qualquer coisa para falar conosco, Deus. Que nós tenhamos apenas sensibilidade de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nos dê a consciência de saber que precisamos buscar mais a tua presença, de estarmos mais próximos a ti, para compreendermos um pouco mais sobre as coisas que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez, encerrando aí essa série de mensagens sobre como ouvir Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus, né? E espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim. Foi muito bom ter passado esse tempo aqui com vocês. Quero agradecer aqui mais uma vez o nosso pastorzão pela oportunidade. E Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e fiquem com Deus. Amém? Deus abençoe.